E aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês para a gente iniciar mais uma aula de História do sexto ano. Então, sou o professor Alexandre Tardelli e vamos iniciar aqui a nossa aula 7 com a unidade temática, que é História, Tempo, Espaço e Formas de Registros. E vamos dessa vez trabalhar as seguintes habilidades, que é identificar e analisar as teorias sobre a origem do homem americano e também identificar geograficamente as rotas do povoamento no território americano e descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir as transformações ocorridas. E para isso nós vamos desenvolver o objeto de conhecimento aqui, o conteúdo, as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Para isso, nós vamos fazer a situação de aprendizagem 4, que vai falar um pouquinho sobre o povoamento da América. E sobre isso eu quero, antes de iniciarmos a atividade de sensibilização, lembrá-los aí que nós estudamos nas nossas aulas anteriores sobre a origem humana através da perspectiva histórica, né, enquanto conhecimento científico, a qual a história, para poder desvendar, né, a origem da humanidade, ela se apoia também em outras áreas, né, do conhecimento científico, como, por exemplo, a arqueologia, que eles desenvolvem pesquisas muito importantes através das descobertas, que ajudam, né, a revelar um pouco de um período, né, tão longo da história humana e que tem muito ainda para ser conhecida. E aquilo que nós sabemos, conhecemos, o que os estudos apontam, nos mostram, né, que a África, portanto, ela é considerada o berço da humanidade. É considerado o berço porque ali foram encontrados os fósseis antigos humanos, né, ou dos seus ancestrais aí nesse continente, tá? No continente africano. Então, através disso é que ela ganhou esse título, né, de berço da humanidade, tá ok? E de lá, né, os seres humanos teriam partido para povoar diferentes continentes, tá, que nós temos aí ao longo do nosso planeta, né? Além do continente africano, nós temos o continente europeu, continente asiático, a Oceania, né, e o continente americano. E é sobre isso que nós vamos trabalhar agora, ou seja, sobre o povoamento da América, né? Então, os seres humanos, diferentemente, né, da África, ele veio povoar o continente americano, tá ok? Então, nós vamos agora discutir um pouquinho de que forma, de que maneira isso teria acontecido e também conhecendo, né, as diferentes controvérsias que existem das teorias apresentadas, né, a respeito desse assunto. Para iniciar aqui, então, eu trouxe para vocês a atividade 1. Essa atividade ela visa sensibilizar um pouquinho vocês para esse assunto e ela diz o seguinte: reflita sobre as seguintes questões e depois registre as respostas em seu caderno. Então, você vai ter aqui a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a qual você deverá responder a partir daquilo que você sabe, né, dos seus conhecimentos prévios aí. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: quais são os meios de transporte que existem atualmente? Esses transportes sempre existiram e eram iguais aos de hoje? Ok? Aí a letra B. Como será que os primeiros humanos se locomoviam? Vamos pensar, reflita, né? Tente aí responder. A letra C. Como você imagina que tenha sido a chegada do homem
ao continente americano, né? Como que eles teriam chegado aqui? Letra D. E de acordo com os seus conhecimentos prévios, o que são continentes e quais são eles? Ok? Eu acho que já dei uma adiantada para vocês aí anteriormente, né? Antes desse slide aqui. Então vamos lá. Vocês respondendo essas atividades preliminares, agora nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, né? O povoamento da América. Para isso eu trouxe para vocês aqui um vídeo curto, né, que vai falar do início do povoamento da América e que ele é um tema controverso para a arqueologia contemporânea e também, né, para a historiografia. Tá legal? Então, o que é controverso, né? É que tem diferentes teorias, né, de como esse povoamento teria acontecido aqui no continente americano. Então vamos assistir esse vídeo que ele vai trazer um pouco sobre essas controvérsias, essas discussões. Então vamos lá. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Legal? Então é importante destacar, né, essa última fala do vídeo, de que a única certeza é que se tem entre os pesquisadores em relação aos seres humanos aqui no continente americano, é de que eles não teriam surgido aqui, tá? Eles teriam surgido provavelmente na África, né? E a partir daí eles terem buscado diferentes rotas, né? Caminhos que percorreram para chegar até aqui. Então, como vocês viram, os dois apresentados, né? Um que seria através da teoria do Estreito de Bering, né? Que é entre a Rússia e os Estados Unidos ali, Alasca. No período glacial, a Terra teria se congelado, formando uma passagem, a qual, né, possibilitou que os seres humanos atravessassem aquela região. E também existem, né, teorias de que eles poderiam ter atravessado através das ilhas, né, ali da Polinésia, né, através da Oceania, a partir do Oceano Pacífico, tá? Com pequenas embarcações, né, a partir dessas ilhas e a terem chego também no continente americano. Então nós temos aí, a princípio, né, essas duas teorias apresentadas no vídeo, tá? Que nós vamos trabalhar inicialmente. Bom, feito essa primeira observação, nós vamos aqui agora para a atividade 2, que ela é uma atividade de contextualização, tá? Então leia as informações abaixo com atenção. Então existem diversas teorias sobre a chegada dos humanos ao atual continente americano.
Entre elas estão a teoria do Estreito de Bering, que essa hipótese diz que o homem teria vindo da Ásia através do Estreito de Bering, que se encontrava congelado devido às baixas temperaturas e serviu como ponte entre os continentes, tornando possível a passagem dos grupos humanos. Aí nós temos a teoria da rota costeira, que essa teoria afirma que os homens americanos teriam vindo da Ásia em pequenos barcos, navegando próximo à costa até chegarem à América. Foram as duas teorias que nós vimos no vídeo aí. E também existe a teoria do povoamento pelas ilhas do Oceano Pacífico. Então, de acordo com essa teoria, acredita-se que os homens da Ásia teriam realizado uma travessia pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações até chegarem à América do Sul. Vou fazer só uma correção, na realidade foi a teoria do Estreito de Bering e a teoria do povoamento pelas ilhas do Oceano Pacífico, que foi retratado no vídeo anterior. Tá? A teoria da rota costeira, ela não foi tratada, mas é uma teoria também apresentada aí como uma hipótese, né, da chegada dos seres humanos no continente americano. E a outra teoria seria a teoria da migração atlântica. Então, esta hipótese afirma que alguns habitantes da Europa teriam navegado pelo Oceano Atlântico em barcos feitos de couro e chegado ao norte do continente americano. Tá? Então, também existe essa teoria da migração atlântica. Tá, ok? Bom, feito isso, agora você, com o auxílio do seu livro didático ou de outros meios, né, pode ser internet, enfim, alguma pesquisa, escolha uma das teorias, né, das que foram apresentadas e pesquise mais sobre ela. Então, por que você escolheu essa teoria também? Tá certo? Então, você vai buscar pesquisar um pouco mais a respeito dessas teorias aqui. Teoria do Estreito de Bering, a teoria da rota costeira, a teoria do povoamento pelas ilhas do Oceano Pacífico e a teoria da migração atlântica. Então, você deve escolher alguma dessas três teorias e buscar aí se aprofundar, pesquisar um pouco mais sobre ela. E responder, né, por que você escolheu esta teoria. Dando sequência aqui, eu vou apresentar para vocês um vídeo, né, que vai trazer que como o Homo sapiens se espalharam pelo mundo, trata das teorias dos deslocamentos e pode subsidiar o trabalho com as habilidades da situação de aprendizagem que nós estamos aqui desenvolvendo, tá certo? Então, lembrando que o Homo sapiens é a espécie da qual nós somos considerados, nós somos chamados, né? Dentro das diferentes espécies de Homo que existem, né? Através dos fósseis descobertos, nós somos aí considerados a espécie Homo, né, sapiens aqui, ok? Então vamos lá para o vídeo. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro.
O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos: a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Então, vocês podem ver, né, que a ciência ela auxilia muito para que se busque entender e estudar esse período, né, da história da humanidade, tá? Para que a gente possa, né, como foi mostrado no vídeo, a partir do DNA, tentar descobrir, né, como que se deu aí esse povoamento por parte, né, das espécies de Homo e o porquê que não teria só sobrevivido, né, a única espécie, que é a espécie Homo sapiens, da qual nós somos descendentes, né? Nós somos, né, a única espécie que sobreviveu até hoje. Então é destacar isso e na perspectiva, inclusive, de até desmistificar, né, muitas vezes uma ideia errada que se cria de que os seres humanos teriam vindo do macaco, né? Muitas vezes tem algumas colocações nesse sentido e que não são verdades, né? Então não é isso que a ciência fala. Nós sim temos uma ancestralidade comum aos macacos, né? Mas isso não quer dizer que nós somos descendentes diretos dos macacos, pelo contrário, né? Nós vimos até que os macacos eles pertencem a uma outra família, né? Dos Pongida, e nós somos a espécie, né, de uma família da Homo, né, a qual nós temos diversas espécies e a qual nós somos sapiens, né, e as outras espécies teriam se extinto, assim como também diversas espécies, né, de macacos teriam entrado em extinção também, tá, e ficado apenas alguns. Então, é importante destacar isso, tá certo? Porque muitas vezes se faz confusão com relação a essa questão. Então, se cair aí alguma questão perguntando se o homem é descendente direto do macaco, você já tem essa resposta. Para continuar aqui, nós temos a atividade 2.2. Observe e analise as informações abaixo com atenção. Então, nós temos aqui a fonte 1. Então, essa fonte 1 ela traz que novos dados genéticos mudam a forma como imaginamos o povo de Lagoa Santa. Então, à esquerda, a nova reconstrução facial do povo de Luzia, feita a partir do crânio de um homem sepultado na Lapa do Santo. E à direita, né, a reconstrução de Luzia, famosa por sua marcante feição africana. Tá? Então, essa foi a primeira versão aqui, né, do lado direito de Luzia, tá? Quando ela foi descoberta,
né, com a reconstituição facial dela foi a primeira que foi feita, e depois aqui essa nova reconstituição facial de como seria, né, um dos primeiros ancestrais aí americanos, tá? Que foi inclusive localizado aqui no Brasil, tá? Em Minas Gerais, que fica ali na Lagoa Santa, através, né, dos estudos arqueológicos realizados ali no sítio arqueológico da Lagoa Santa. Bom, vamos para a fonte 2 agora, que é um mapa da arqueogenética de Lagoa Santa, né? Então, da onde teria surgido Luzia, tá certo? Então, vocês têm aqui, tá, o ponto 1, né, que teria há 20 mil anos, diferenciação, né, dos primeiros ameríndios, né, que surgiram aqui, que são, né, os ameríndios seriam os nativos, né, que estavam aqui quando os portugueses chegaram já, tá? E depois, né, eles teriam, portanto, feito, né, as travessias aqui, né, dessa forma, através dessa legenda que vocês podem observar, terem chego aqui até a região de Lagoa Santa, tá certo? Então, é importante observar essa arqueogenética, como foi apresentado no vídeo. O que seria a arqueogenética, né? Ela seria aí mostrar um pouquinho essa possibilidade de cruzamento que teve, né, da genética humana, desses primeiros povoadores, né, aqui do continente americano, tentando decifrar, portanto, né, qual seria o período exato, né, ou aproximado aí que esses sapiens, né, teriam chegado aqui nesse continente americano. Então não existe, né, a princípio, nenhum estudo que aponte que outra espécie que não tenha sido a espécie Homo sapiens que tenha chego aqui no continente americano até então, né, até as recentes pesquisas que nós temos. Tudo bem? Então vocês podem estar, né, observando, né, esse caminho, tá, a partir do mapa, lendo essa legenda que traz aqui, né, portanto, um pouco dessa arqueogenética, tá, dos homens aqui de Lagoa Santa. Tá? Lembrando que o Brasil tem diversos sítios arqueológicos, tá? Nós estamos trabalhando só com um. Bom, e a partir disso, vocês têm aqui, ó, existem diferentes teorias relacionadas ao povoamento da América. Já vimos algumas delas e você foi apresentado a outra por meio das fontes acima, tá? No entanto, com o uso de novas tecnologias como o DNA e por meio de novas descobertas arqueológicas, essas teorias científicas foram se modificando. Então agora o que vocês têm que observar aqui, ó? Que aqui existem outras teorias, né? Como vocês podem ver na legenda. Aqui, ó, a em vermelho seria a expansão relacionada ao povo de Clovis, né? Nós temos a parte de azul que é expansão primária para a América do Sul e esse caminho em amarelo que seria expansão para os Andes centrais. Então, esses fluxos migratórios que nós teríamos aqui. Então, a partir disso, você vai responder, né? A letra A diz o seguinte: pesquise em livros ou na internet e escreva um pequeno texto em seu caderno sobre as descobertas do arqueólogo Walter Neves em relação ao fóssil que foi denominada Luzia. Então, esse arqueólogo brasileiro, né, arqueólogo da USP, Walter Neves, ele, né, elabora a pesquisa em relação à arqueologia, o povoamento da América, e ele, né, foi um dos descobridores aí do fóssil de Luzia, tá? Então, você vai fazer uma pequena pesquisa, tá? Um pequeno texto aí sobre essa descoberta de Walter Neves, tá, ok? O que ela representou, né, consequentemente, para a arqueologia brasileira e também para explicar, né, o surgimento humano aqui, o povoamento humano, melhor dizendo, né, aqui no nosso continente. A letra B. Explique por que Luzia é um fóssil importante dentro da história do povoamento das Américas. Tá, ok? Então, com essa pesquisa aqui, você já vai estar respondendo a letra B também, tá? Já tendo a resposta para a letra B. E a letra C, sobre o fóssil de Luzia, encontrado no Brasil, quais as principais características encontradas neles? Quais são as características desse fóssil, né? Também, com a letra A, com essa pesquisa, você já vai, né,
conseguir ter informações para responder. E a letra D, qual o tema do mapa? Né? Qual é o tema do mapa que a gente viu? O que as setas no mapa indicam ali? Tá? Então, elabore uma linha do tempo com as informações que o mapa apresenta. Tá? Então, fazer uma linha do tempo de acordo com aquelas informações que estão colocadas, né, aqui nesse mapa. Tá? Então, é importante lembrar aqui, ó, de ler a legenda. Tá? E aqui em cima, ó, onde está numerado 1, 2, 3, 4 e 5, você tem a cronologia, a ordem cronológica, né, do mapa aqui, né, dos fatos que estão sendo narrados pelo mapa. E aqui, né, o que seria essas linhas, ok? Então, você vai, a partir disso, tá, indicar o que seriam essas setas, elas indicam e consequentemente, né, elaborar uma linha do tempo aí com as informações, ok? Então é isso, vou ficar por aqui. Na nossa próxima aula a gente retoma com esse assunto, ok? E aguardo vocês aí. Então fiquem bem, se cuidem aí. Até mais!